Obrigado, presidente. Senhor presidente, vereadores, a quem nos acompanha pessoalmente e também aos internautas, antes de mais nada, eu gostaria de externalizar a minha satisfação e, por que não dizer, a honra de estar aqui diante dessa casa para apresentar uma ideia de um projeto voltado para atender a uma demanda, a 3 itens principais, umas demandas, atender também às necessidades e também à inquietude de alguns jovens estudantes universitários da UDESC CEPLAN, aqui de São Bento do Sul. A Universidade do Estado de Santa Catarina, presente aqui em São Bento, no campus São Bento do Sul, através do Centro de Educação do Planalto Norte. Quando eu falo em demanda, em termos acadêmicos, automaticamente eu vejo, dentro do escopo da universidade, além do ensino e da pesquisa, eu vejo a extensão como um dos pilares da educação e que possibilita a formação do profissional, cidadão, e se credencia cada vez mais junto à sociedade como sendo um espaço privilegiado de produção do conhecimento significativo para a superação das desigualdades existentes e também como prática acadêmica que interliga a universidade e suas atividades, evidentemente, com as mais diversas demandas oriundas da sociedade. Nesse sentido, é interessante relembrar o conceito de extensão acadêmica, que, na verdade, é a ação da universidade junto à comunidade, disponibilizando ao público o conhecimento adquirido por meio do ensino e da pesquisa desenvolvido dentro da universidade. A extensão ela engloba o processo educativo, cultural, científico e articula o ensino, a pesquisa, de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a universidade e a sociedade. Algumas dessas demandas elas estão previstas no Plano Nacional de Educação, que foi aprovado lá em 2014, e que prevê que 10% da carga horária dos cursos superiores estejam voltados para atividades de cunho extensionista, principalmente em áreas socialmente prioritárias. Já no âmbito municipal, o Plano Municipal de Educação, de 2015 a 2025, mais precisamente na sua meta número 12, ele prevê para o ensino superior, abre aspas, apoiar e implementar, com o apoio da União, ações que visem assegurar, no mínimo, 10% do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação prioritariamente para áreas de grande pertinência social, fecha aspas. Quando a gente fala do segundo item das necessidades, nós imediatamente identificamos 2, dentre tantas as necessárias a esse país. Uma delas diz respeito à formação educacional do jovem, e a outra ela vem linkada com as necessidades e ações para o desenvolvimento sustentável das mais diversas áreas do cotidiano do cidadão. E é nesse momento que entra o terceiro item, a inquietude desses jovens estudantes. Estamos cuidando, nesse exato momento, da formação dos futuros responsáveis por esse país. Quando eu falo estamos, eu não estou falando apenas de universidade, eu estou falando de todos nós. Nós, enquanto cidadãos, temos a obrigação de fazer com que esse ensino, com que essa extensão realmente seja efetiva e que esse ensino seja projetado para a realidade. Esses jovens que agora, muitos deles em sala de aula, eles se desenvolveram em uma época marcada pelo avanço tecnológico e a prosperidade econômica, muitas vezes tendo o que seus pais não tiveram em sua formação. Como, por exemplo, a internet, a fibra ótica, a TV a cabo, o videogame, computadores. Essas facilidades tornaram os jovens multitarefa, ou seja, podendo ao mesmo tempo trabalhar em mais um projeto,
responder e-mails, acompanhar as notícias através de algum site, conversar com os colegas de trabalho, conversar com os amigos online, ouvir música, sem deixar a rede social de lado. São jovens acostumados a conseguir o que querem. E esta inquietude, para grande parte desses jovens, não se sujeita a grande parte desses jovens não se sujeitam a tarefas subalternas de início de carreira e, por isso, lutam por salários ambiciosos desde cedo. É comum que os jovens dessa geração, troquem de emprego com frequência em busca de oportunidades que ofereçam maiores desafios e, evidentemente, de crescimento profissional. É uma geração verdadeiramente globalizada, que cresceu com a tecnologia e a usa desde a primeira infância, que permite partilhar experiências, trocar impressões, comparar, aconselhar, criar e divulgar conteúdos que são o fundamento das redes sociais. Rodeados dessas facilidades, muitas vezes ofertadas pelos próprios pais, que obviamente queriam dar uma vida melhor aos seus filhos do que aquela que tiveram, não perceberam que o Brasil não é um país para desatentos, não é um país para os fracos. Aqui enfrentamos um mal incerto, um futuro aparentemente hostil. Essa afirmativa é percebida em sala de aula quando esta inquietude, esta preocupação, esta ansiedade vinda desses jovens consome as suas mentes juvenis. E que, naturalmente, querem contribuir para um futuro melhor, menos hostil e menos incerto. Percebemos, então, em sala de aula, alguns questionamentos, no mínimo interessantes, dessas mentes em formação. Como podemos contribuir para um Brasil melhor? O que eu posso fazer com as questões do cotidiano? O que eu posso fazer melhor para ajudar o próximo, para ajudar a sociedade? Seria muito interessante podermos aliar a experiência, como, por exemplo, dessa casa, e os ensinamentos acadêmicos a estas almas inquietantes, inquietadas, vamos dizer assim. E por que não começar dentro da nossa casa, no quintal da nossa casa? Por que não começar demonstrando e mostrando para esses jovens como funciona o processo democrático brasileiro? O funcionamento das instituições? Por que não desenvolver e aplicar ações direcionadas ao bem-estar da cidade, onde eles estudam, onde eles residem? Por que não contribuir para um futuro sustentável e democrático? Para responder a estas e outras inquietudes desses jovens, atender à necessidade dos cidadãos e contribuir para a solução das mais diversas demandas sociais, é que buscamos o apoio desta Casa de Leis, para desenvolvermos juntos um projeto de políticas públicas, uma parceria entre a Câmara de Vereadores e a UDESC CEPLAN, aqui de São Bento do Sul. Até porque os conhecimentos produzidos na área de políticas públicas vêm sendo largamente utilizados por pesquisadores, políticos e administradores que lidam com problemas públicos em diversos setores de intervenção e nas mais diferentes áreas. Pensamos que unir as demandas e as necessidades da sociedade, muito bem tratadas por esta Casa, com o trabalho desses inquietos jovens e apoio da universidade em um projeto de formulação, implementação e avaliação de políticas públicas em todas as suas fases de estruturação, é de grande valia para todos. E uma parceria só é boa quando todos ganham. Neste caso, ganha a comunidade, ganha o poder público, ganha a universidade e, principalmente, ganham esses jovens. Nossa intenção é construir um projeto com diversas mãos, em todas as suas etapas, inclusive na etapa inicial, senhor presidente. Contamos com o apoio desta Casa para cumprir essa missão, construindo a muitas mãos uma parceria para desenvolver habilidades e conhecimento prático nesses jovens estudantes universitários da UDESC CEPLAN, através de um projeto voltado para políticas públicas e em todas as suas fases, na busca do bem comum. Muito obrigado aos vereadores e ao presidente pela oportunidade. Vou solicitar só mais um instante, se algum vereador quer fazer algum questionamento, vereador Petit, vereador Godoy. Por favor, com a palavra, vereador
César Godoy. Obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, eu conheço o Gilson, que se utiliza da tribuna há muitos anos, bastantes anos, e sei da seriedade e do comprometimento que o senhor tem com esse tipo de causa. Nós conversamos brevemente hoje, antes da sessão, acerca do assunto, e também em outras oportunidades. Eu e o Gilson, me permita chamar só de Gilson, a maioria dos vereadores sabe disso, nós dispensamos formalidades para poder tratar desse tipo de assunto. Okay. E hoje nós conversamos mais reservadamente antes da sessão e dizer que tenho bastante simpatia por essa sua iniciativa, por esse seu projeto. Cumprimento o vereador Ede por tê-lo inscrito na tribuna no dia de hoje e dizer que não somente meu gabinete, mas eu estou completamente à disposição no que eu puder ajudar nessa sua iniciativa, porque reconheço a necessidade, a importância e a forma que nós podemos contribuir com essa iniciativa. Então, eu quero lhe cumprimentar pelo esforço e pela vontade de fazer e com que isso se torne realidade. E no que eu puder contribuir, pode contar comigo, a partir de assim que acabar a sessão. Legal. Parabéns e obrigado. Obrigado, vereador César. Vereador Pedro Alexandre Gnabila, por favor. Senhor presidente, senhores vereadores, eu, antes de mais nada, quero cumprimentar Gilson pela iniciativa, apesar de ainda estar muito superficial, né, no processo. Obviamente que para que se implante qualquer coisa, há que se aprofundar as discussões e ver até que ponto, muito provavelmente você já tenha todo um projeto estabelecido aí na sua mente, já escrito, inclusive, né, com a possibilidade de a gente poder estar sendo inserido nesse processo. Eu vejo que cada vez mais, e olhando para a realidade política do nosso país, a gente precisa capacitar os nossos jovens para essa vivência. Nós temos, sim, que nos preocupar com isso, as instituições precisam se preocupar com isso, a academia precisa se preocupar com isso, os pais precisam, e a Câmara de Vereadores também precisa se preocupar com isso. Então, eu tenho certeza que esta casa e os demais vereadores também estarão parceiros do projeto. Vamos discutir, vamos ver a que ponto que podemos chegar, mas a iniciativa é muito boa, né? Pelo que me parece, a iniciativa de envolvê-los no processo, para que parem, né, para que nós paremos de olhar as coisas de fora e estejamos inseridos no processo e estejamos contribuindo com tudo aquilo que é possível. Os jovens, os não tão jovens, aqueles que já têm uma caminhada, né, e as próprias instituições. Creio que seja uma iniciativa interessante e que pode ter bons frutos. Vamos caminhar e vamos ver onde nós conseguimos chegar com esse processo. Claro, lógico. Obrigado, vereador Pete. Na verdade, assim, superficial, mas o recado está dado. É perfeitamente, exatamente essa a intenção, construir a muitas mãos e colocar, inserir esse jovem, que muitas vezes não sabe nem para que serve um partido político, quando você pergunta em sala de aula e você começa a desenvolver essas ações, e inserir nesse mercado para quê? Para mostrar que não apenas sendo como vereador, ele pode estar contribuindo no desenvolvimento de um município, por exemplo. É evidente que vai passar pela Câmara de Vereadores em função das leis e da aprovação de eventuais políticas públicas criadas por isso. E, claro, tenho tudo montado na cabeça, mas eu prefiro que isso seja construído a muitas mãos. Evidentemente, para que a gente possa ter uma base sólida para isso, para que esse projeto desenvolva e cresça e seja talvez até replicado para outras câmaras, outros municípios, para que possa ser implementado e realmente faça diferença na vida e no cotidiano das pessoas. Muito obrigado, vereador. Antes de eu conceder a palavra ao vereador Dagmar Nogueira, só para a mudança de tela, e agradecer também as demais pessoas que continuam nos acompanhando em suas casas. Marcelo Costo, João Santos, Marise Drevek, Angelita Marafigo, Rodrigo Vieira Gracek, Gilmar José Wastreit, Ariel e Roseli de Souza Ferreira, Neiva Ferreira, Ivamar Stahl, Inês Andruchechen e Ginter. Essas pessoas também de suas casas nos acompanham. Nós agradecemos em nome dessa Casa de Lei. Vereador Dagmar Nogueira, por favor. Gilson, boa noite a todos. Boa noite, Gilson. Boa noite. Olha, eu quero assim agradecer pelo privilégio de ouvir, ainda que
para mim, assim, me pegou meio de surpresa, tentando acompanhar, né, todo o raciocínio, mas eu cheguei à minha conclusão e eu quero me colocar à disposição. Primeiro, parabenizar pela iniciativa. Ok, obrigado. Né? Nós estamos numa cidade e num tempo muito oportuno para iniciativas, criatividade. Nós temos que de nós revolucionarmos a nós mesmos, partindo de nós mesmos. Eu quero, com isso, senhor presidente, me colocar nessa situação e falar um pouquinho só, rapidinho, da minha experiência, para chegar onde é que você está aí. Eu tenho 56 anos, nunca me envolvi com política, né? Sempre fui muito crítico da política, até que decidi um dia descer do banco da crítica e começar a participar dos conselhos municipais. E aí eu comecei a me apaixonar pelos conselhos municipais, pelas decisões, pela política pública, né? E comecei a conhecer o que estava acontecendo e as decisões, como era importante eu estar lá para ajudar a tomar decisão que precisava ser tomada a respeito das políticas públicas. Eu fiquei assim de maneira chocada quando eu descobri que todas as políticas que nós estávamos discutindo ali tinham sido liberadas na Constituição de 88. E olha quanto tempo já se passou e nós estamos nessa pobreza, ou nesse empobrecimento de mente, de conhecimento, de envolvimento, de comprometimento. Nós estamos enriquecendo em alguns aspectos, mas nós estamos empobrecendo muito nesse contexto. Porque hoje o jovem, o adolescente, ele não só não quer se envolver com nada disso, como ele também não quer estudar. Ele sai da escola aos 16 e ele não quer mais participar. Ele vai fazer para o EMEJA, vai para o SEJA, se tudo correr bem. Se o emprego exigir alguma coisa assim, ele vai. Se não, não. Ele está ficando alienado. E eu me coloco nesse lugar que eu descobri isso aos 55 anos de idade, 54 anos de idade, eu comecei a me envolver. Então, eu me sinto privilegiado e agradeço a Deus pelo esse privilégio, né, de ter pessoas que me colocaram neste caminho, que fizeram eu descer do banco da crítica e começar a participar e a contribuir e a construir. Hoje, senhor presidente, eu não quero sair mais. Eu acho um caminho assim fantástico, porque hoje eu acredito que é possível você fazer a política como ela deve ser feita e principalmente em prol do próximo, em prol do outro, não em prol de si mesmo, em prol do outro, e ajudar a cumprir aquilo que diz a Constituição. Então eu estou aprendendo ainda, eu sou no meio desses tubarões aqui, né? Eu sou um pequeno lambari. Né? Mas, assim, conta comigo. Eu gostaria, assim, se você pudesse enviar mais alguma coisa mais elaborada, assim, para mim poder ver no que eu posso contribuir, né? Eu gostaria muito de fazer parte dessa história. Perfeito. Muito obrigado. Com certeza vai fazer. Obrigado. Obrigado, vereador Neymar. Na verdade, assim, quando a gente está em sala de aula, aí me permita uma correção, esses jovens que vêm, que buscam o ensino superior, até porque nós estamos numa entidade pública que passa por um processo seletivo, que tem todo um porquê estar frequentando uma universidade. Os meus alunos aqui, eu tenho 3 do curso de Sistemas de Informação da turma de Economia, eles podem confirmar isso. Uma das coisas que eu pergunto para eles, quando se começa a falar em economia, a gente começa a falar de tributos. E aí a gente pergunta, vocês gostam de pagar tributos? É óbvio que não, né? Mas não é importante o pagamento do tributo? Aí a turma fica em silêncio. Aquela rua que você tem na frente da sua casa foi feita em função do que alguém contribuiu com os tributos, ou toda a população, e que foi revertido no benefício para você. Então, aproveitando as palavras da Maria Goretti, num país em que há uma corrupção tamanha e que a gente vê esse desvio, né, digamos assim, moral, e que a gente acaba tendo uma dificuldade para colocar em prática esses benefícios que com esse dinheiro tão sofrido, que são pagos os impostos, a gente acaba percebendo que precisamos fazer alguma coisa. E por que não começar com essa geração, começar lá de baixo, mostrar para eles como funciona isso e inseri-los nisso.
E é muito interessante, quando a gente começa a falar disso, uma aula eu reservo, da aula de economia, para falar justamente sobre a formação e a criação de leis, como é que se cria uma lei no país, e todos eles ficam encantados. E alguns deles, professor, como é que eu faço para me tornar um político, para mim começar a entrar nesse sistema para tentar ajudar esse país? É mais ou menos por aí que a coisa acontece. Então, a gente tem um monte de dificuldades, mas a gente conseguindo colocar isso na cabeça dos jovens, já com esse anseio, com essa inquietude natural deles, a gente vai conseguir fazer e transformar esse país. Senhor presidente, só quero, me permite, porque senão, Pois não. o Gilson presenciou o início da instituição que nós fundamos. Ele viu todo o nosso esforço desde o começo. Sem dúvida. Então, Gilson, fazemos parte da mesma história. Legal, Muito obrigado. vamos lá. Obrigado. Com a palavra o vereador Jaime Pedro Ferreira de Lima. Por favor, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, Gilson, parabéns pela iniciativa. Obrigado. Creio que na tua pessoa e no nome da instituição a qual você representa, acredito ser de grande valia essa fomentação entre esses jovens. Então, vou usar o termo que você utilizou, nada mais justo que eles realmente participem desse processo. E quanto mais bem informados eles estiverem, com certeza, menos corrupção e menos coisas erradas vão existir, porque a verdade te liberta, não é esse o... Verdade, né? verdade. Então, a tristeza que a gente tem é que um número maior de jovens não esteja realmente envolvido, porque nós sabemos que a educação ela enfrenta um grande problema, né? Entra aí todo um contexto social, não vamos entrar nos méritos também para não se delongar. Claro que eu vejo que o teu projeto, a tua intenção é realmente uma coisa gradativa, né? Creio que, como já foi citado, todos têm a intenção de somar e não de diminuir, mas a mensagem realmente é para os jovens. Sim, quanto mais inseridos ou quanto mais informados estiverem, com certeza, quem vive na época da informática sabe que quanto mais preparado ele estiver, melhores oportunidades vão surgir. Não só nesse âmbito, mas preparados em conhecimento agregado, conhecimento geral, não só às vezes na área na qual você pratica ou qual você atua, que pelo jeito é sistemas de informação. Sistemas de informação e engenharia de produção também. Sim, mas o contexto ao qual você está fomentando é sem dúvida. E se tivermos isso multiplicado por vocês e por outras instituições, eu creio que tem muitas chances de prosperar. E é isso que precisa, porque se as pessoas de bem não se envolvem, quem toma conta, né? Basta a gente olhar aí o que está acontecendo, o processo que o nosso país vive. Então, parabéns, conte comigo. Eu não tive a oportunidade de poder conversar contigo antes, mas estou à disposição, meu gabinete também, para que tudo que seja possível e justo e bom para a nossa sociedade, com certeza terá meu apoio. Obrigado. Obrigado, vereador Jaime. Na verdade, assim, compartilho plenamente da sua linha de raciocínio, da sua linha de pensamento, e eu sempre uso um jargão em sala de aula que vem exatamente dizendo isso, que para os maus tomarem conta, basta o bom ficar quieto. Ponto. Então, é na mesma linha. E os meus alunos aí podem confirmar isso, que a gente sempre fala isso em sala de aula. Muito obrigado pela colaboração. Gilson, antes de eu fazer uma colocação, só quero pedir licença para fazer a leitura de mais uma tela de mais pessoas que estão nos acompanhando em suas casas. Júlio Jurandir Lada, Adriane Alves, Jefferson Xaropinho Nosso, Iraci Vicente, Silvonei José Nogueira, Joslaine Travinsky, Carla Grossi Diner, Daniel de Paula, Tiago Borges, Vilmar Bueno Espeto, Bernadette França e Valber Bianchini. Essas pessoas também nos dão a honra de estar nos acompanhando de suas casas essa sessão, e nós agradecemos.
Gilson, nós queremos agradecer e também nos colocamos à disposição, né? Obrigado por ter atendido nossa solicitação de hoje estar aqui para dar as explicações. Mas como o senhor mesmo colocou, o envolvimento tem que ser de todos, né? Assim como eu acho que o vereador César Godoy colocando seu gabinete à disposição, os demais vereadores também colocam à disposição para ser parceiro. E nessa parceria nós temos certeza, como foi colocado, tem que envolver todo mundo. Os pais, filhos, alunos, professores, enfim, uma série de pessoas para nós desenvolvermos essas políticas públicas que tão necessárias são. O senhor colocou da questão do pagamento de tributos. As pessoas realmente pagam o tributo, mas elas não são contra o pagamento de tributo. O que elas querem é ver os tributos revertidos. Construção de creches, postos de saúde, melhoria na educação, na segurança. Todo mundo paga seu tributo. Mas quando nós vemos os tributos sendo pagos e desviados de uma maneira escandalosa, como nós temos assistido no país, a gente diz assim, ó, eu sempre tenho dito, eu fico triste. Não fico revoltado, né? Triste, que é lamentável. Vamos esperar que mude, né? Mas nós vamos colocar a Câmara de Vereadores à disposição, os vereadores também colocam, se me permite, os vereadores falarem seus nomes, colocam seus gabinetes também à sua disposição, da UDESC também, né? E quando achar que é necessário retornar aqui, nós estamos aqui de portas abertas para receber. Leve o nosso abraço ao diretor do campus. Tá? Ok, muito obrigado, presidente. E nosso muito obrigado pela sua presença aqui, Gilson. Pode ir para as considerações finais, por favor. Muito obrigado, presidente, mas é exatamente isso. Contando com a participação de vocês, com certeza esse projeto vai ser um sucesso. Vamos começar pequenininho e vamos pensar lá na frente o que a gente vai poder estar desenvolvendo nesse sentido e talvez no futuro próximo até convidar outras universidades para fazerem parte também desse processo. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, Gilson. Nós é que agradecemos em nome da Casa de Leis. Devido ao adiantado estado da hora, mais uma vez não haverá palavra livre, mas eu queria, em nome dessa casa, deixar em nome de todos os vereadores registrados e os cumprimentos a todos os jornalistas, né? Dia 7 de abril, dia do jornalista, e 74 anos do 5º RCC, que nessa vez até íamos levar o vereador Jair Sabino, mas como tivemos que sair antes, às 7 horas, tinha programa às 8, não deu certo. A solenidade bonita, lá estivemos representando esta Casa de Leis e a comunidade de São Bento. Deixar registrado a nota de falecimento do nosso grande amigo, que faleceu lá em Rio Negrinho, e lá estivemos, os senhores conheceram. Humberto Piscinini, né, que foi secretário da ISIB 100, quando o São Bento completou 100 anos, colaborou, foi um grande colaborador da Associação Industrial e Comercial de São Bento do Sul, nos deixou e faleceu nessa semana lá no município de Rio Negrinho. Estivemos lá, representando, inclusive fizemos uso da palavra em nome da comunidade de São Bento do Sul, agradecendo a ele, na última homenagem, por tudo que ele fez por São Bento do Sul também. Humberto Piscinini, que muitas pessoas aqui conheceram, tiveram a oportunidade de conhecer e trabalhar com ele. Nós tivemos essa oportunidade. Mais uma vez, antes de encerrar, nós queremos agradecer a professora Maria Goretti, que Deus continue iluminando seus passos para continuar com essa garra, essa dedicação, esse amor voltado para a paz de São Bento do Sul. Inclusive, não nessa, depois eu gostaria de falar com a Marileia, antes de sair também, precisava perguntar alguma coisa, porque nós vamos, na minha coluna, a paz já vai participar da minha coluna lá, Recordar e Viver, né, vereador Pete? Já com a idade que, né, a PAI tem, e nós vamos mostrar a bandinha da PAI em uma das nossas colunas, né? Não nesse final de semana, no outro final de semana, vamos mostrar a banda da PAI, já que nós vivemos na cidade da música, do folclore, e nada mais justo que a PAI também ter a sua bandinha. E nós lá estivemos e lá se vão 20 anos, né? Em junho de 2000 e
Isso, 2008. A bandinha da PAI, o vereador Pedro estava lá. Quando a bandinha se apresentou, isso aí, 20 anos passados, 20 anos passados. E é importante a alegria daquelas crianças. Nós estivemos assistindo, o vereador Pedro esteve lá assistindo também. Foi, se não me engano, foi no colégio 10 anos. 98. 98, 20 anos. Em junho de... Isso aí, 98. O vereador Pedro já era professor lá na época, não é verdade? Com muito orgulho também trabalhava e ajudava, e nós enaltecemos também o seu amor pela PAI. E quero agradecer a todos os professores, a Marcinha aí, que é bem pequenininha, né? Quando ela fugia de casa, hoje ela é professora lá na PAI, né? E nós pegávamos a Marcinha no braço e levava de volta, lá para a Dona Zita, né? Hoje ela é colaboradora da PAI. Parabéns a todos os professores, né? E nosso muito obrigado. Mais uma vez recebo nossos cumprimentos, né? Agradecer também ao Gilson, né? E agradecer que todos nos acompanharam com sua presença, os internautas, a imprensa que sempre nos prestigia. E não havendo mais nada a ser tratado, então agradeço a presença do trabalho dos senhores vereadores e convoco para a próxima reunião ordinária que se realizará no dia 16 de abril. Encerro essa agradecendo a presença de todos. Está encerrada a sessão.